Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Você está no Corrida a Corrida, nosso novo quadro aqui no GP Total. A gente está na temporada da 1985, revisando corrida por corrida, como o nosso próprio nome diz. E a gente está no round 8, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que fechava a primeira metade dessa temporada de 40 anos atrás, 1985. Um fim de semana que teve acontecimentos muito interessantes nos treinos, talvez até com maior intensidade do que a própria corrida, e para a gente relembrar todos os detalhes de mais uma etapa da temporada 1985, tem aqui a companhia do meu querido amigo Márcio Madeira. Vamos começando com os treinos. A gente tem que lembrar, né, contextualizar, Silverstone era aquela pista rapidíssima, que nada se parece com a configuração atual, que é cheia de curvas e baixas, chicanes, enfim. Era um anel externo de um aeroporto com curvas de altíssima velocidade e pessoas muito destemidas tentando a pole position. Não é isso mesmo? É isso aí, amigão. E tinha uma perspectiva, né? Tava todo mundo ansioso com a perspectiva de que naquele ano ia ser quebrada a barreira das 160 milhas, na média de uma volta, né? Para classificação. E esperava-se muito que fosse o Ayrton Senna quebrar essa barreira, porque ele vinha sendo sistematicamente o piloto mais rápido do ano em classificações. Só que ele teve muitos problemas nessa classificação. Não era o dia dele, era o dia de outro piloto. Você vê, na sexta-feira, por exemplo, o clima no fim de semana inteiro estava muito instável. Tanto que você vê a transmissão da corrida, quase não tem luz, o céu estava fechado. E na sexta-feira, na hora do treino livre, não tinha teto para o helicóptero decolar. Então não teve a sessão. O que eles fizeram? Improvisaram 20 minutos para os pilotos irem para a pista para tentar um acerto rápido. Aí só 10 minutos de intervalo e a primeira classificação, o primeiro treino classificatório já, que foi todo mundo pro escuro, né? E logo no início, o Ayrton teve problema com o carro de classificação dele, que era com o motor F4, que aguentava mais pressão, era o motor mais para classificação. A gente já falou sobre isso aqui nos episódios anteriores, né? Então ele teve que classificar com o motor F15, que era o motor de corrida, motor que tinha mais curso, menos diâmetro, motor de mais torque, menos potência máxima. Não era um motor específico para classificação. Colocou 2 pneus C do lado esquerdo e pneus de classificação do lado direito, porque os pneus de classificação estavam durando muito pouco também, não completava a volta, né? E então ele fez a volta com o carro, que era o carro de corrida, com motor de corrida, só com 2 pneus de classificação, 2 pneus de corrida. E na Woodcote tinha uma poça de óleo que tinha acabado de. Na verdade não era bem uma poça, mas tinha óleo na chicane mais bonita que já foi feita, né, na chicane da Woodcote. Por mais que a curva original fosse muito bonita, aquela chicane era inspirada, né, a primeira dela até de 85. Não estou falando da depois que foi usada a partir de 87. E o Ayrton escorregou nesse óleo e ainda assim ele ficou em terceiro na sexta-feira. Ficou a 2 décimos do Keck e a 2 centésimos do Prost. Pro sábado, eu tô falando do Ayrton logo porque ele, como era o favorito, né, a gente explicando por que não foi ele a fazer a pole. No sábado, ele fez o melhor tempo no treino livre da manhã, mas na classificação o motor estava cortando, estava com problema de ignição, e na Woodcote cortou completamente, mas antes disso, em pontos de alta, ele também cortou. E na segunda tentativa, que o carro estava muito bem equilibrado, ele foi atrapalhado pelo De Cesares. Na parte final das últimas 2 curvas da prova, do circuito, ele foi muito atrapalhado pelo De Cesares e não conseguiu melhorar. Então o Ayrton ficou com o quarto tempo. Por quê? Ele estava em terceiro na sexta, mas um piloto melhorou, que foi o Nelson Piquet. Piquet fez o segundo tempo na classificação, mantendo o ótimo desempenho que ele já vinha trazendo desde Detroit, sobretudo na França, com um clima muito mais frio, mas ele conseguiu uma volta assombrosa também, porque na volta rápida dele ele passou para trás por fora na Stowe. Eu fico imaginando o que foi isso, porque não tem imagem. Até onde eu sei não tem imagem disso. E ele passou para trás por fora na Stowe, nessa volta que rendeu a ele o segundo tempo. Então, que período que a Parece que gente é bom tinha, né? lembrar, ele se enroscar em Mônaco, com toda aquela consequência. É verdade. Quer dizer, que fase que a gente tinha, né? Que fase. Tem o Ayrton,
Nelson, os dois ali brigando, que a perspectiva histórica faz a gente olhar e falar, meu Deus, o que a gente tinha na pista naquela época, né? Éramos Mas, felizes, mas sabíamos. é, talvez a gente não soubesse o quanto, mas éramos Eu não felizes. soubesse o quanto, mas então. Pois é, aí quem brilhou muito foi o Keke Rosberg. E foi uma coisa interessante, porque a Williams, ela utilizou, como o Lucas falou, era um anel externo praticamente, a maior parte das curvas, as curvas que importavam eram todas para a direita, e a Williams ela adotou para aquele fim de semana, para aquela classificação, um ajuste assimétrico do carro, como você vê nos ovais. Né? O carro da Indy oval, ele puxa sempre para a esquerda para fazer a curva muito mais facilmente e tal, e você tem que compensar na reta. E a Williams adotou uma, olha que imagem linda. O que andava muito nesse carro, se adaptou muito a esse carro aí. E o acerto da Williams estava assimétrico, para justamente facilitar as curvas à direita. Ele conseguia carregar mais velocidade nas curvas à direita. E o que acontece? No segundo treino classificatório, choveu, teve uma tempestade rápida no meio da sessão que dividiu a sessão em duas partes. O Ayrton, aquela primeira tentativa que cortou o motor, foi todo mundo percebendo que ia chover, né? Ele foi rapidamente, teve esse problema, e depois na segunda a pista estava secando, né? Então o que acontece? O Keck, quando estava ameaçando chover, ele foi para a pista com esse carro assimétrico e começou a chover no final da volta dele. Começou a cair os primeiros pingos no final da volta dele. E para piorar, ele teve um pneu traseiro, se não me engano, traseiro esquerdo. Eu não lembro agora se foi exatamente esse, mas um dos pneus traseiros dele furou. Teve um furo lento no final da prova. Então, olha que loucura. Ele começou a chover, um dos pneus começou a perder pressão e ele quase perdeu o carro na chicane de Côte. Quase, foi por muito pouco. E conseguiu completar a volta, batendo a barreira dos 160 milhas e assumindo a pole position. Essa já foi uma das grandes voltas daquele período histórico, né? E aí choveu, caiu o temporal, e quando saiu, acabou a chuva, a pista começou a secar, nos últimos minutos todo mundo foi para a pista, inclusive foi por isso que o Ayrton acabou sendo atrasado pelo Mercedes, que foi todo mundo para a pista, né? E o Keck já tinha a pole assegurada praticamente, né? Mas ele chegou, ele mesmo fala, me deixei levar. Foi a única vez que ele fala, me deixei levar, o que não era, ele até diz isso, o que não é o tipo de postura que você deve ter se você quer sobreviver. Mas foi só aquela vez. E ele ainda fala assim, hoje em dia seria difícil, mas naquela época você conseguia sensibilizar um Frank Williams, Patrick Head, para deixarem você voltar para a pista, mesmo com a pole assegurada, só para procurar o limite, porque ele sentiu que dava para melhorar ainda mais. E foi outra volta assombrosa, como já tinha feito a primeira, foi a segunda também, porque a pista ainda tinha pontos molhados. E quando chegou no final da volta, ele não teve um furo, mas ele conseguia ver as bolhas no pneu traseiro esquerdo, pelo retrovisor. O pneu estava todo cheio de bolha. E de novo, o Woodcote, aquele talento do Keck, né? Quando o carro está saindo e o pé continua lá embaixo, corrige com o pé no fundo, né? Então ele, de novo, né, o Woodcote foi extremo e ele quase chegou a 161 milhas, foi 160,9. Ele baixou mais ainda, botou 6 décimos no Nelson. Então enfim, foi uma classificação fantástica por tudo que aconteceu, né? E o homem do dia, quer dizer, teve o Nelson com a ultrapassagem por fora no Stroll, mas as voltas do Keck, o conjunto da obra, foi uma dos maiores desempenhos em classificação em todos os tempos. Duas voltas acima de 160 milhas, a segunda quase 161, nos dois casos com pista molhada, e num deles com o pneu furando, e no furado perdendo pressão, e no outro com o pneu com bolha. Então foi realmente volta, nossa, foi velho oeste isso aí, foi fantástico o desempenho do Keck, né? E ele se arriscou totalmente só pelo prazer da pilotagem. Ele adorava o carro ali. Esse carro casou muito bem com as características dele. Sentiu que ele se empolgou, gostou e foi pelo prazer da pilotagem, sabe? Arriscou o pescoço ali pelo prazer da pilotagem. Então foi um momento muito especial. O Ayrton acabou ficando em quarto, né? Eu tô falando muito aqui, Lucas. Você interrompe se você quiser, tá bom? Não, a Quer única falar coisa alguma de coisa? falar é que isso também é um componente do esporte a motor, que é você tentar bater o relógio, não é você bater o rival. É você saber que existe um tempo maior, você pode ir mais rápido, você consegue quebrar alguma barreira de tempo, de média horária.
enfim, você não está contra um rival, você não está contra o Nelson, você não está contra o Ayrton, você não está contra o Prost, ou seja quem for. Você está lá contra o relógio, contra uma marca, contra um número. Isso acontece muito no esporte a motor, isso também instiga o competidor. Não é só a rivalidade, não é só o que o teu rival pode fazer na pista. Muitas vezes você se depara com um número mágico que você quer quebrar, você quer quebrar a barreira. Por que que, é, por que que o alpinista sobe a montanha? Porque a montanha está lá. É o Chuck Yeager quebrando o Mach 1, sabe? É, é a superação. Isso aí a gente vai para o alicerce do esporte a motor, que é a superação de limite. E a gente, infelizmente, já está numa Fórmula 1 que isso não acontece. Essa questão de virar e falar assim, não, deixa eu sair mais uma vez. Não, coloque pneus novos no carro, eu vou sair de novo, e porque tem mais tempo para tirar ali, ainda tem, dá para aumentar a média, esse carro consegue mais. Isso não existe. Hoje, numa Fórmula 1 extremamente hermética, profissional do jeito que é, padronizada, cheia de regras, limitações, isso não seria possível. E é importante trazer esse tipo de exemplo, porque é o tipo de exemplo que fez o esporte a motor e que faz dessa época uma época diferente da atual. É exatamente isso, e fala muito do Frank Williams, do Patrick Head, quanto eram racers, né, homens de corrida mesmo, que respeitaram isso, né, perceberam, sabiam que o carro podia quebrar, podia ter um prejuízo danado, o piloto podia se machucar, mas respeitaram, né, eram homens de corrida que estavam ali por isso, né, em especial o Frank. Então, fica um tributo também a ele por ter respeitado isso e ter permitido, né. E aí nós vamos para a corrida, quer dizer, no dia seguinte a pista seca, mas assim, um tempo muito frio, você não via o céu, né, tudo muito escuro, a própria transmissão da televisão muito escura, estava um dia realmente muito fechado. E o problema do Ayrton na classificação acabou sendo sempre uma das maiores largadas da vida dele. Ele salta de quarto para primeiro, e, e isso é muito interessante, porque do que se trata essa corrida? Primeiro, do Ayrton amadurecendo, o Ayrton fazendo uma corrida próxima da perfeição, você vê o Keck e o Nelson, né, na primeira fila. É interessante isso, são muito poucos os registros fotográficos de Silverstone 85. Essa é uma das fotos de largada em boa resolução que circulam na internet, justamente com a primeira fila, mas vamos ao andamento do... O Ayrton amadurecendo o estilo descendente dele, de assumir a ponta e se manter na ponta. E por que isso é interessante? Quer dizer, que na verdade, se a gente parar para pensar, desde o início de 84, o piloto dominador, em termos de números de vitórias, era Alain Prost, né? O Nick Lauda foi campeão em 84, mas assim, o Prost, olhando as corridas, foi mais dominador do que ele. E o Prost desenvolveu uma fórmula que era a fórmula ascendente, né? Era uma fórmula que ele já vinha trabalhando nela, já vinha sendo competitivo com ela nos tempos de Renault, mas que ele aperfeiçoa e passa a ser a fórmula vencedora dele nos tempos de McLaren e Porsche, no momento que ele se tornou bicampeão mundial. Enfim, naqueles anos ali, qual era o grande mérito do Prost? Um ritmo de prova irresistível. Um ritmo de prova que vinha escalando o pelotão e ultrapassando as pessoas. Era a cultura da época. Se um piloto está chegando mais rápido que você, muito mais rápido, menos que seja uma última volta, alguma coisa assim, você deixa passar. Né? Você não é que você vai abrir a porta, mas você respeita o piloto que está chegando mais rápido e está te ultrapassando. A partir de Imola, 85, e sobretudo agora na Inglaterra, passa a haver um empecilho para esse plano do Prost, na forma do Ayrton Senna, que era um piloto que fazia de tudo para classificar na frente, para largar bem, para estar nas primeiras posições, à frente do que o conjunto dele permitia, e não estava disposto a abrir posição, não estava disposto a deixar passar. Ele fazia parte da cultura automobilística do Ayrton a defesa. A defesa de posição era parte muito importante da estratégia do Ayrton. E isso foi uma mudança cultural que ele introduziu na Fórmula 1 e que vai gerar muitas inimizades para ele nessa fase inicial. Tanto que o Damon Hill, quando ele chamou o Damon Hill para conversar, já no fim da carreira do próprio Ayrton, e para falar, você não deve agir assim, deve agir só de Damon Hill falou, poxa, você ensinou a gente a correr, você
nos moldou assim, a sermos assim, né? E foi, o Ayrton introduziu uma nova cultura automobilística, que é a cultura defensiva, cultura de defesa de posição, que era mal vista entre os velha guarda da época. Os pilotos não gostavam muito daquele negócio de você estar tá mais lento e ainda assim, não, eu vou defender a posição. Né? Para o Ayrton era totalmente ilícito isso, era totalmente ilícito. E o que acontece nesse grande prêmio é o seguinte, o Ayrton só tinha, essa era a 8ª corrida do ano, 8ª, não era? Ou era 9ª? 8ª. Oitava de 16, fechava a primeira metade. Pois e nas 7 anteriores ele tinha 6 abandonos e uma vitória. Então em Portugal, em todos os outros ele abandonou. Até esse momento a Lotus ainda não tinha o marcador de combustível, não tinha o gauge, não tinha, ela dependia dos dados que a centralina mandava para o box, eram impressos, analisados, faziam-se contas, e então vinham placas para o piloto informando, porque a Lotus também não tinha o rádio bidirecional ainda nesse momento, vai ter na próxima corrida. Então, pelas medições de warm-up e dos treinos que foram prejudicados, como eu falei na sexta-feira, a equipe tinha uma noção do ritmo que podia imprimir. E o Ayrton, tanto ele quanto o Prost, o Ayrton ele ajusta o boost para o mínimo possível durante 75% da prova. Ele corre com turbo reduzido, a pressão turbo reduzida ao mínimo durante 75% da prova, poupando pneu e poupando sobretudo combustível. E ele resiste ao Prost. Né? A primeira vez, até então, quem tinha se resistido ao Prost? Nick Lauda, com equipamento igual, e Nelson Piquet de Brabham, ocasionalmente. Eram os únicos conjuntos que tinham mostrado força suficiente para resistir ao Prost em circunstâncias específicas. Né? O Lauda em 84, sobretudo, e o Nelson também em 84, agora em 85 ele voltava a ser um fator na luta pelas vitórias, como tinha vencido na França. Esses dois pilotos, esses dois conjuntos, tinham resistido ao Prost em ritmo direto. O Alboreto, às vezes, em poucas situações, mas muito pouco. E agora surgia um piloto jovem, que tinha uma carreira pela frente, e que se tornava um problema para o Prost. Se tornava um problema sério para o Prost, porque ele geralmente largava na frente do Prost, classificava mais rápido que o Prost, quase sempre. E o Prost o alcançava nas corridas, só que ele não estava disposto a abrir caminho. Então, era o choque, né, da força irresistível e do objeto não movível, né, que é inevitável que eles fossem ter problemas no futuro, porque eles se cruzavam. O Ayrton sempre à frente e o Prost dependia da ultrapassagem de escalar o pelotão para poder vencer. E agora tinha um obstáculo que era um piloto que não aceitava isso. E eles brigam muito ferozmente da 28ª volta até a 58ª, sempre com o Prost ali atrás. Na verdade, no início ainda da prova, o Keck também vem com a carga muito forte para cima do Ayrton, logo no início. O Keck estava ficando de saco cheio do Ayrton já, e ele vem com a carga pesada para cima do Ayrton. O Ayrton não se abala, ele não acelera o ritmo pela presença do Keck, e quando o Keck percebe que era inútil e desiste, ele também não alivia o ritmo. O Ayrton fez uma corrida muito próxima da perfeição nesse dia. Ele permanece no ritmo dele inabalável. O Keck atrás dele, ele continua com a pressão mínima do turbo, carregando bastante velocidade nas curvas, mas se defendendo e sem alterar o ritmo. Quando o Keck estava lá, quando o Keck desistiu de ficar pressionando, o ritmo do Ayrton era estudado, continuou o mesmo ritmo certinho. Com o Prost é a mesma coisa. O Prost para cima. E uma coisa muito interessante, Lucas, esse grande prêmio, o Ayrton foi muito elogiado era o 22º grande prêmio que ele estava inscrito, né? Ele não tinha corrido 2 vezes na Itália no ano anterior, mas ele foi muito elogiado pela forma como ele utilizou os retardatários para se manter à frente do Prost. Uma coisa que ele ia fazer muitas vezes ao longo da carreira, uma coisa que seria uma vantagem histórica dele em relação ao Prost, né, o trato com o retardatário, e ele estava no início de carreira, né, e ele tem um momento, por exemplo, que ele encontra com o Nelson, e se eu não estou enganado, era o Nelson e o Alboreto, brigando pela 5ª posição. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano foi o Nelson e o Alboreto, e ele consegue botar os dois, entre ele e o Prost, momentaneamente. Ele dá uma aula de negociação com o retardatário, mesmo diante de um piloto como o Prost. Então foi uma corrida que o Ayrton apareceu muito bem nela.
Ele foi muito maduro, muito seguro na defesa de posição. É no Só que motor que o aí, Keck já era carta fora do baralho, já tinha abandonado. o que é que... O problema da Williams, né, que era nessa altura do campeonato, ainda era muito a confiabilidade. Confiabilidade, Já sim. tinha, o Sistema desempenho já do estava turbo, vindo. porque oficialmente foi o sistema de exaustão, o motivo do abandono, a gente imagina, claro, que seja isso alguma causa de problema no próprio turbo. Lembrando que a Honda estava com um motor mais potente, já era melhor motor da Fórmula 1. Eu não tenho muita dúvida de que àquela altura, Silverstone 85, eles tinham o melhor motor. Por mais que nesse momento ainda tivesse alguns problemas de confiabilidade, mas já era um motor all around, né, no geral, o BMW ainda tinha mais potência extrema, mas no pacote já era o motor com certeza, considerando dirigibilidade, elasticidade, tudo isso no pacote, né? E a própria forma como a Honda vinha tratando cada quebra, ela rastreava, mudava o que tinha que ser mudado. Eles foram cercando o projeto para conseguir ver todos os pontos frágeis, né? E tornar aquele motor não só potente, mas confiável, né? E atendendo aos critérios também de eficiência da queima, que era uma coisa muito importante ali, ia se tornar mais importante nos anos seguintes. Ela estava trabalhando, ela fez muita vantagem nisso, né? Em conseguir ter eficiência da queima e ser mais econômica também, né? Entregar potência com economia. Mas o que acontece é o seguinte, vou entrando já na parte final, porque é o segundo ponto de interesse, né? Terceiro ponto de interesse, né? Teve a classificação, a postura do Ayrton, que passava a ser um Tem desafio um do probleminha Prost. no seu microfone, Márcio? Tá dando problema agora? Parou. Voltamos. Tá bom? Voltamos? Parou. Perdeu alguma coisa ou tá tranquilo? Não, pode seguir. Então vamos lá. O terceiro ponto de interesse agora. Teve a classificação, o fato do Ayrton surgir como piloto descendente, obstáculos, vitórias do Prost. E o terceiro ponto é que na 58ª volta, se minha memória não está falhando, o Ayrton tem um apagão. Perde potência. Faltavam, nessa altura, se não me engano, 8 voltas para o fim da corrida ainda. E aí o Prost passa ele, entre a Copse e a Beckett, o Prost passa e aí o carro do Ayrton volta. Era muito cedo para ser uma pane seca. Né? Era cedo demais para ser uma pane seca. O Ayrton volta a ter desempenho e agora, nesse momento, ele está no papel de perseguidor. Teve aquele lapso de potência que o carro não entregou, foi ultrapassado, se torna perseguidor. E aí, você veja, o Prost tinha ficado 30 voltas atrás dele, perseguindo. O Ayrton, na posição de perseguidor, na volta seguinte ele consegue ultrapassar em cima do Prost. Vai para cima do Prost com tudo e consegue a ultrapassagem, se recupera a liderança. E aí na volta 60, Então, a foto pois é, dele perseguindo o Prost, também um dos raros, uma rara imagem dessa temporada. olha como é que o céu estava escuro, né? Como é que o dia estava escuro aí. E foi justamente isso. Ele se viu atrás do Prost e conseguiu a ultrapassagem que o Prost não tinha conseguido. E logo depois o carro para. E aí é um momento de crise muito grande. Porque faltavam quase 6 voltas. E não podia ser uma pane seca. Não podia ser, mas tudo indicava que tinha sido uma pane seca. E aí as críticas em cima do Ayrton começaram muito severas, porque ele tinha feito uma corrida perfeita. E aí todo mundo fala, mas assim é fácil. Você andar isso tudo com gastando o combustível todo de maneira irresponsável, quando os outros estão economizando, aí é fácil. Quer dizer, a reputação do Ayrton foi muito arranhada nesse dia, muito arranhada. E não só dele, da Lotus. Né? Como assim um carro pode ter ficado sem combustível, nunca foi confirmado, mas era tudo indicava, faltando tanto ainda para chegar a bandeirada, uma coisa é você ter pane seca na última volta, outra coisa é você ficar com quase 6 voltas antes. Isso foi escandaloso. E todo mundo falou, mas o Hélio, tá vendo, o Hélio tá tomando tempo, mas está pontuando. Essa foi a primeira corrida do ano que o Hélio não pontuou. Né? Então, arranhou muito a reputação do Ayrton. E só muitos anos depois, muitas décadas depois, quando o Peter Orr publicou as memórias dele, que a gente ficou sabendo o que aconteceu, na verdade. Que o sensor de temperatura no esquerdo do turbo, no escapamento, perdão, deixou de funcionar.
e ele era fundamental para o sistema de gerenciamento do motor, da injeção, definir a riqueza, o grau de riqueza da mistura ar-combustível. Tá, o Peter Walker com o Ayrton. Então, sem esse sensor, o Ayrton fez a parte dele. O Ayrton pilotou 75% da volta com o boost no mínimo. Só no último quarto da prova, ele e o Prost subiram a pressão, porque já tinha economizado. Teoricamente, tinha economizado, as referências indicavam que ele tinha economizado e que estava livre para poder acelerar. E eles passam a imprimir um ritmo infernal nas últimas voltas. Só que não foi o que aconteceu. O Ayrton foi surpreendido por essa situação do carro parar de funcionar. E a Renault tinha esse sistema de gerenciamento, uma questão estratégica. Ela não queria entregar informações para os adversários. Então, não foi dito o que aconteceu de verdade. Não pôde ser dito na época que o sensor tinha deixado de funcionar e isso tinha afetado a mistura a combustível. O Ayrton estava com a mistura muito mais rica, ele achou que estava economizando, estava gastando muito mais, porque ele não tinha também retorno informativo com relação a isso. E foi surpreendido por isso. E isso gerou uma crise muito grande no ambiente entre Lotus e Renault, a ponto de considerarem que a Renault, a parceria acabasse para 86. Porque foi realmente uma crise muito forte de bastidores, tanto para o Peter Walker quanto para o Ayrton. Eles ficaram parecendo, a palavra que o Peter Walker usou foi, a gente assumiu o papel de idiota. A gente passou por idiota para todo mundo por ter cometido um erro tão crasso. E, na verdade, eles não puderam dizer o que tinha acontecido de verdade, que foi esse sensor que desregulou totalmente a mistura a combustível. Graças a isso, a gente vai ver no próximo Grande Prêmio que, para a Alemanha, a Lotus já botou um pagerzinho, um medidor de consumo, e passou a ter o rádio bidirecional, porque até então o rádio que eles tinham era o rádio que você tinha que conectar quando estava no box para poder falar. Aí tinha o rádio, mas não tinha o rádio bidirecional. Carro e equipe, quer dizer, carro e equipe carro. Tudo isso muda a partir da Alemanha, quando o Ayrton, o sistema ainda era lento, o sistema ainda demorava 10 voltas para dar a primeira leitura, mas já ficou muito melhor, e isso vai mudar de maneira decisiva o desempenho do Ayrton para o fim do ano. Então, esse GP da Inglaterra tem esses pontos de interesse: classificação, o surgimento do Ayrton como piloto descendente, um problema para o Prost, né? O fato dele conseguir ultrapassar o Prost, e assim, ele ultrapassa o Prost, e o Prost vem com tudo para cima dele, antes dele ficar sem gasolina. A disputa que eles fazem na Woodcote, na chicane, o Prost foi para ultrapassar, ele mergulhou por dentro para ultrapassar e ultrapassar. O Ayrton por fora retarda demais a frenagem e consegue fazer a chicane na frente dele. É um momento que vale a pena ver no YouTube, quem tiver condições de dar uma olhada. A disputa entre eles no final é sensacional. O garoto novinho, e o Prost viu ali o tamanho do problema que ele ia ter pela frente, com esse garoto que estava surgindo e que era um defensor de posição tão bom quanto ele era um atacante. O Ayrton estava tão à vontade no papel de caça quanto o Prost estava no papel de caçador. E essa corrida é uma corrida que revela isso. O Prost parece que compreende o tamanho do problema que ele tinha ali. E depois essa situação que foi uma crise interna, que foi administrada internamente pela Lotus Renault, que quase acabou com a parceria e que levou a mudanças sensíveis a partir do GP da Alemanha, que vão mudar por completo a história do Ayrton nessa temporada. Com tudo isso, a vitória acaba com o Prost, ele acaba uma volta inteira na frente do Alboreto, que chega na segunda colocação, o Jacques Laffite em terceiro, ele que saiu do 16º lugar do grid, ou seja, saiu do meio do pelotão, só que um ligeiro Renault, não teve nenhum problema em chegar vindo da 16ª colocação para o pódio, que realmente corrobora com essa situação do sensor defeituoso. O Nelson Piquet teve que fazer um management de combustível, chegou só na 4ª colocação, atrás do Laffite, e o Derek Warwick de Renault, Mark Surer com a segunda Brabham BMW completaram os 6 primeiros. Era a primeira metade do campeonato terminando e o Michele Alboreto ainda na frente do Prost, 37-35 na pontuação. O Hélio de Angelis, como você falou, Márcio, não pontuou, então ficou com os mesmos 26 pontos que ele vinha da França. Keck Rosberg com 18, Stefan Johansson com 16 com a segunda Ferrari. A Ferrari também era líder do campeonato de construtores, 56 pontos, 38 da McLaren. A Lotus vindo em terceiro com 35 pontos, aí bastante parelho. Williams com 23 pontos e a Renault ainda com 15, ela que fez um comecinho de ano ali,
que garantia ela nessa quinta colocação, que ela ficou por muito tempo. E aí a gente vê no top 5, mesmo com uma pontuação muito baixa, que é do Johansson com 16 pontos, eles estão na frente do Senna, que só tinha marcado os 9 pontos de Portugal, nessa primeira metade inteira de 1985, e a ausência também em pontuação do Niki Lauda, que teve muitos e muitos problemas de confiabilidade durante a temporada, a ponto dele também só ter, até o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, um quarto lugar em San Marino, que foi aquela corrida, todo mundo abandonou, o Prost foi desclassificado, e ele chega numa quarta colocação. O resto das corridas o Lauda abandona. E é claro que isso vai minando também a posição do próprio Lauda, que tinha conseguido ser campeão em 84, derrotando o Prost e todo o restante do grid, mas que naquele ponto certamente já estava pensando numa aposentadoria definitiva. Continuem com a gente, assinem as notificações do canal para você acompanhar aqui. Estamos em 1985 fazendo o Corrida a Corrida aqui no GP Total. Até a próxima!